Olá, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Vamos lá? Aula de ciência, atenção. Veja se o local onde vocês estavam assistindo a aula, se está confortável. Corra, pega um copo, deixa a água juntinho, para não precisar de sair. Olhem também se tem perto uma caneta, um papel. Eu acredito que vocês vão precisar de anotar. Fiquem atentos. No momento que vocês sentirem a necessidade de anotar alguma informação, anotem. Talvez seja importante para a resolução de uma atividade, para a participação e discussão lá na escola, junto com o professor de vocês. Então, chama a família, que hoje nós vamos falar de muitos assuntos que eu acredito que muita gente aí da casa de vocês gostaria de ouvir, gostaria de ficar sabendo e também de dar opinião em relação a alguns problemas que vamos conversar. E aí vem a nossa trilha. A nossa trilha hoje, eu estou trazendo para vocês, além do caminho, os lugares aonde ficamos sabendo a respeito desse tema de hoje, né? A questão da televisão, jornais, redes sociais. Então, o nosso tema hoje, além de trabalhar conceitos, características, localização, nós vamos ver também que é muito importante sabermos se essas informações estão chegando para a gente de forma correta. Será que esse meio que eu escolhi para ler essa matéria é realmente um lugar seguro? Será que essa informação vem de uma fonte segura? Então, é muito importante saber. Na dúvida, consulta um outro e compara os resultados e compara as informações. Então, vamos lá. Vamos começar aí vendo a questão das nossas riquezas naturais. O Brasil é conhecido mundialmente como o país das riquezas naturais, das belezas naturais, né? Veja que eu estou trazendo aí para vocês uma diversidade de espaços, onde a natureza aí, não é, apresenta uma beleza ímpar. A gente começa a observar essas imagens que foram selecionadas e que faz parte, né, do nosso país. Mas vem aí uma conversinha. Olha que alguém está dizendo para mim, nosso país é cheio de belezas naturais, rico em água e biodiversidade. Realmente, poderia ser um de vocês dizendo isso para mim, mas olha o que é que eu estou respondendo. Verdade, mas também enfrentamos uma série de problemas ambientais que leva à degradação do meio ambiente. Então, o que a gente está vendo aí? Que todo mundo sabe, que todo mundo fala a respeito da biodiversidade, dessa questão da beleza natural. Mas, na aula de hoje, eu quero mostrar a vocês que esse ambiente, ele está sofrendo degradações, está sofrendo com esses problemas ambientais, com impactos ambientais. Vamos ver que impactos são esses e como podemos contribuir para evitar, lógico. Então, o nosso tema hoje, problemas ambientais brasileiros. Então, a gente vai se deter em relação aqui ao nosso país. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber o que são problemas ambientais, não é isso? São aqueles que colocam em risco a questão aí, os ecossistemas e a saúde dos homens e de outros seres vivos. Eu poderia ter colocado nessa definição apenas seres vivos, mas eu quero chamar aqui vocês para dizer que todos esses problemas vai trazer algum tipo de complicação para cada um de nós, para nós seres humanos. Então, muitas vezes a gente pensa que um problema lá, como eu trouxe aí a questão desse rio, é só dos peixes e dos animais que vivem ali, e dos vegetais que vivem ali. Não, gente. Nós vamos ver na aula de hoje que esse problema eu posso estar descobrindo, localizando ele bem distante, e nós aqui conseguimos sofrer algumas dessas consequências. Vamos lá. E aí eu trago para vocês uma situação problema. Um problema para a gente pensar, né? Um problema para a gente investigar, mas um problema para a gente tentar contribuir positivamente. Olha, os problemas ambientais afetam os organismos e o meio ambiente. Então, estou querendo saber se esses problemas ambientais afetam os organismos, né? Que aí a gente está falando dos seres vivos, e o meio ambiente. Alguém pode dizer assim, claro, professora, você até já falou um pouquinho hoje. Pois é, mas eu quero saber como é que esses problemas afetam, né? A gente sabe que afeta. Agora, vamos descobrir o como? E aí eu trouxe para vocês
alguns dos principais problemas ambientais. Eu elegi alguns, coloquei aí como mais importante. Embora, se eu fosse fazer uma lista mesmo, seriam inúmeras, como essas setinhas que eu selecionei aí na imagem. Primeiro, obstrução do curso das águas. Como é isso? O que é obstrução? Então, veja, eu vou ter que parar um pouquinho para ver o significado da palavra para poder entender esse tipo de problema ambiental, ou seja, um dos principais problemas ambientais. O outro, redução no número de espécies. Então, se tem uma complicação, se tem um problema ambiental, logo, as espécies, e aí eu não estou colocando só animais, eu estou generalizando, espécies de seres vivos no geral, está ocorrendo aí a redução do número, diminuindo aí a população. Poluição da água e solo. Então, os problemas ambientais estão afetando o ar, a água e o solo. E nós, seres vivos, que dependemos desses elementos da natureza para viver, vamos sofrer com isso. E, por fim, a erosão do solo, que nós já conversamos de solo em outros encontros. Vamos lá. E aí, pessoal, no meu estudo, na minha pesquisa, para trazer algumas informações para vocês, eu trouxe essa daqui, do IBGE. De acordo com o IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. Então, vejam, são poucos que estão fora, não é isso? 90%, quase 100% dos municípios com problemas ambientais. E aí, o próprio IBGE, ele elege, não é? Entre os mais relatados nessa pesquisa do IBGE estão as queimadas, o desmatamento, o assoreamento. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar principalmente sobre esses três, sabendo que inúmeros são os problemas ambientais, mas, de acordo com essa pesquisa do IBGE, nos apresenta as queimadas, o desmatamento e o assoreamento. Vamos lá. Vamos ver primeiro a questão das queimadas. Ok. E nas queimadas, eu estou trazendo aí para vocês os biomas mais afetados. A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e o Pantanal. Então, todos os biomas sofrem com as queimadas, mas eu trouxe aí aqueles que apresentam o maior índice de queimada. E aí a gente vai lembrar que eu já conversei no assunto de bioma sobre a questão do Pantanal, né? Que recentemente foi aí um desastre ambiental, uma perda para esse ecossistema irreparável. A questão da floresta amazônica, que sempre apresenta focos de queimada, como também a questão da Mata Atlântica, assunto que nós já discutimos antes. Agora vamos saber quais são as causas. Sabemos que existem as queimadas. E as causas? Os fenômenos da natureza, apresenta também, e as ações antrópicas, que é a ação do homem. Então, nós vamos ver que alguns fenômenos da natureza promovem a queimada, pode promover a queimada. Mas também existe a ação do homem, que aqui eu trouxe para vocês com uma informação que é chamado de ações antrópicas. Então, quais são os fenômenos da natureza que pode promover essas queimadas? Então, aí nós vamos ver a questão dos raios, né? A questão da seca, que pode promover indiretamente a questão aí do aquecimento do sol, a parte aí da vegetação com os vegetais aí, as folhas muito secas, o próprio calor, né? E às vezes, gente, até nas estradas, quando a gente passa, né, e não deixa o lixo dentro do carro, a gente tenta jogar uma garrafa, um recipiente de lata, que vai ajudar a aquecer mais ainda aquela folhinha com o calor do sol e promover aí um acidente. A questão antrópica provocada aí pelo homem. E as queimadas, Isabel, afeta o quê? Afeta os elementos da natureza e a nós seres vivos. O ar, a água e o solo. Então, com a queimada, a poluição do ar. Com a queimada, a questão de algumas nascentes, né? Pequenos rios que vão aí secar ou diminuir o seu curso. E a questão do solo, que muitas vezes vai ficar impróprio para o plantio. Porque aqui eu estou falando da queimada que foi um acidente, diferente das regiões, né, próximas aos vulcões, que quando após a queimada, após a liberação, torna-se esse solo nutritivo.
mas não é o caso aqui. E a questão dos seres vivos, todos nós e todos os seres vivos somos afetados em relação a essa queimada. E aí eu estou trazendo para a nossa região, né, principalmente aqui em Pernambuco, a queima da cana-de-açúcar. Acredito que alguns de vocês já passaram nas estradas e viram o canavial sendo queimado. Alguns até pensaram, será que alguém colocou fogo sem querer? E aí eu estou trazendo aqui uma informação que, apesar de parecer benéfica e necessária para algumas finalidades, como facilitar a colheita, esta prática afeta negativamente os seres vivos, o solo e o ar. Então, a gente vai conversar agora sobre essas queimadas. Ah, professora, com a queimada, os agricultores não vão se cortar, já que eles não têm as roupas próprias para essa, vamos dizer assim, essa prática. Pois é, talvez facilitem isso. Outra coisa, eles ganham, professora, por hectares que forem cortados. E aí vai ser mais rápido. Também estou vendo aí uma questão aparentemente positiva. Mas inalar esse pó, né? A questão do calor que ainda fica. E os prejuízos em relação ao solo e ao ar. Então, esse solo, o dono desse canavial, ele vai ter que estar sempre gastando com nutrientes para repor o nutriente que foi queimado. Em relação ao ar, a poluição do ar, que às vezes, gente, nas estradas até causam acidentes por conta da fumaça. E aí vem ainda um outro problema, que às vezes a gente não percebe. Nesse canavial, cobras, né? Alguns tipos de ratos, uma infinidade de seres vivos que têm suas tocas, as aves que têm seus ninhos, que se fosse cortado manualmente sem essa queimada, eles fugiam, né? Eles tinham tempo e às vezes aí, ou na maioria das vezes, ele não consegue. Então, a questão da queima da cana-de-açúcar, apesar de parecer benéfica, não é. Além do mais, a questão ainda que eu ia esquecendo, a questão da rede elétrica, né? Que sempre a CELP, no nosso caso aqui em Pernambuco, fazendo campanhas contra essa questão da queimada. Um outro, nós estamos vendo cada um deles, o desmatamento. E aí a gente vai falar, no Brasil, da colonização aos dias atuais. A questão desse desmatamento. O que é que promove esse desmatamento? Quais são os objetivos desse desmatamento? E também as consequências. Então, vamos lá. E aí, eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar aí. Vamos lá. Dê uma olhada aí nessa imagem. Quanto tempo a natureza leva para recuperar? Será que é muito tempo? Será que ela consegue, de fato, se recuperar? O que é que vocês acham? Então, depois de toda essa devastação, professora, a gente agora vai saber para que foi cortado tudo isso. E a gente vai deixar para refletir um pouquinho essa questão da natureza depois. Então, aqui algumas justificativas. Quais são as justificativas? Ampliar a cidade. Então, vamos devastar aquela área porque a gente precisa ampliar a cidade. Ok. Eu quero agora, vou destruir a vegetação nativa para o cultivo. Preciso cultivar. Vamos destruir para construir as hidrelétricas. Usar a madeira para diversos fins, para construção de móveis, né? E outras coisas mais. Então, muitas são as justificativas para o desmatamento. Mas será que estamos fazendo a coisa certa? E também na proporção certa? E aí eu trago para vocês um questionamento. E as áreas de reflorestamento? Onde é que estão essas áreas de reflorestamento? Será que não basta? Que crescimento a cidade poderia ter sem devastar? Eu, às vezes, fico preocupado. Uma área ali na parte do Curado, que ainda tem restos de Mata Atlântica. Se pensar em ampliar mais do que estamos ampliando, vamos perder toda aquela área. E quais as consequências? Será que é só os animais que vivem lá que vão sofrer? E nós aqui? E o nosso oxigênio? E a questão das chuvas? Então, é algo a se pensar. Então, quando a gente fala na questão do desmatamento, e como eu já falei da queimada, sempre é importante a gente saber qual o objetivo de se fazer isso, se poderia fazer diferente e quais as complicações se isso, de fato, acontecer. E aí, vamos mais.
Agora vem o momento do assoreamento. E o que é o assoreamento? Então, falei de queimadas, falei de desmatamento e agora a gente vai falar de assoreamento. O assoreamento é o processo de acúmulo de detritos em ambientes aquáticos. Então, diante dessas chuvas, o que é que está acontecendo? Estão levando as areias, né? Algumas pedras mais leves, para os canais. Dos canais chegam nos rios. E aí esse material é sólido e vai se formar e ele vai começar a preencher o espaço que antes estava preenchido pela água. Então, o assoreamento é isso. E quais são as complicações, professora, do assoreamento? Isso só acontece quando tem a questão das chuvas, as enchentes, as barragens que são, né, vamos dizer assim, de uma consequência impensada de algumas pessoas que começam a acumular água, começam a represar água sem nenhum estudo, sem nenhum cuidado, né, em relação ao ambiente e, de repente, aquela água, por um volume, por não aguentar, por a estrutura não estar adequada para suportar aquela quantidade de água, ela vem à tona. E aí, essas são uma das consequências. E aí eu estou trazendo aqui para vocês, em relação às últimas chuvas, né? As intensas chuvas agora do mês de agosto, aqui a PE 89, que fica próximo à minha cidade natal, lá em São Vicente Ferre, às margens do rio Capibaribe-Mirim. Vejam bem, olha a questão. Essa via de acesso à cidade vizinha, impossível. Como é que vai se passar? Que tipo de carro vai passar? Que transporte? Carro não é, que transporte vai passar? Então, quais são as complicações? Eu estou falando nas primeiras complicações, as visíveis, a que o homem vai sentir primeiro. Como é que eu vou buscar, a banana vai ser retirada daquela área de lá, os sítios que tem ali, a vila que é perto, a cidade, e aí? A primeira coisa que a gente pensa é que a gente não vai conseguir transitar por aí. Pois é, esse seria um e bem visível. Agora, dê uma olhada, e esse rio? E essa argila, esse barro, e esse asfalto que caiu todo nesse rio? Que aí a gente imagina que pelo volume represou. E aí essa parte de baixo ficou sem receber água. Quem ficou sem receber água? Os peixes e alguns outros seres aquáticos, a vegetação, a própria, por onde esse rio, esse curso ia passar. Então, quando a gente para pensar em alguns transtornos, alguns acidentes provocados por problemas ambientais, a gente tem que ver em todas as instâncias. Eu acredito que algumas pessoas estão vendo só o problema de transitar e está esquecendo das complicações em relação a esse ambiente como um todo. E consequência para cada um de nós também, até mesmo para nós que estamos aqui em Recife. É um volume de água que não vai chegar nos nossos rios aqui, nos grandes rios, já que lá, né, é o rio Capibaribe-Mirim, né, bem pequenininho ainda. Mas o que eu estou ainda querendo conversar sobre o assoreamento. Tá certo. Eu tenho água ainda, professora. Aquele rio, aquele lago ainda tem água. Mas a gente está falando da redução do espelho d'água. Essa água poderia ser mais profunda. Em alguns anos atrás, eu visitando a Lagoa Olho d'Água, a conhecida lá em Jaboatão como a Lagoa do Náutico, o problema de assoreamento, pessoas que viviam da pesca, pescadores que tiravam seu sustento de lá, e não consegue mais. Por quê? Porque a quantidade de água é muito pequena. Não tem como os peixes sobreviverem, não tem como os vegetais se instalarem. E aí, um desequilíbrio. O que é que a gente tem mais? Outras consequências. Obstrução dos cursos de água, como aquele que a gente viu. Se a água não encontrou espaço para passar por conta daquele deslize de barreira, ele vai ter que retornar, ele vai ter que buscar um outro curso. Essa é a obstrução. Aquele que a gente viu. A destruição do habitat de várias espécies. Se aquele rio, aquela água não está descendo naquele curso que estava acostumado, o que é que vai acontecer? Uma infinidade de espécies vão começar a morrer. E, por fim, muitas vezes essa água era do sustento, era de consumo humano e é imprópria para o consumo. Mas, Isabel, quais são outros problemas ambientais, além desses? Poluição do ar,
né, da água e do solo, perda da biodiversidade e a redução do número de espécies. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, a poluição do ar, água e solo. Eu estou trazendo aqui imagens antrópicas, ações antrópicas, a ação do homem, a questão das indústrias, né, professora, mas ela tem que liberar esse gás? Não. Poderia ser feito todo um estudo, um tipo de filtro, para não liberar tanta substância tóxica no ar, causar poluição do ar. Aqui, algo tão simples, ó, uma garrafinha PET. E aí eu lembro a vocês que, às vezes a gente... Ah, professora, eu joguei na rua, mas próximo à rua que eu joguei tem um canal. E aí, com as enchentes, ou até alguém que chutou, vai chegar lá. E aí, essa complicação em relação à água. E, por fim, a superprodução de lixo. Será que quando eu estou consumindo, quando eu estou comprando, eu estou pensando nisso? Será que eu estou tendo cuidado do reaproveitamento? Será que quando passa, ou eu vou exigir que passe na minha rua um caminhão para coleta seletiva? Professora, na minha rua não passa, o que é que eu faço? Então, eu vou procurar os órgãos, né? Eu vou ligar e eles vão ter que passar. Claro que eles não vão passar a hora que eu quero, eles vão dizer de acordo com um roteiro que eles têm e eu vou ficar atento para juntar. Mas, se não passa o caminhão coletor, passa os nossos grandes ajudantes, que são aquelas pessoas, recicladores, são aqueles que passam arrastando dia e noite. Né? Às vezes eu saio daqui da escola tarde e eu vejo uma infinidade aqui no centro da cidade de recicladores, pessoas, senhores e senhoras, que tiram o seu sustento da coleta de papelão, de plástico, de metal. Então, vamos também ajudar. E eu vou ajudar de que forma? Não deixando esse lixo misturado com o resto de alimento, papel higiênico, outras coisas assim, que vão ficar desagradável para que eles retirem ali, que tenham contato com algo que está apodrecendo. Então, eu vou deixar separadinho. Se eu não tenho uma sacola, eu vou deixar num cantinho aí em casa, no quintal, e na hora certa eu vou pegar e correr para entregar. Né? Lembrando que material armazenado, principalmente nesse período de chuvas, é a questão aí das arboviroses, a questão aí do mosquito da dengue e outros mais. Mas vamos caminhar. A questão agora é a perda da biodiversidade. Então, estamos perdendo a biodiversidade. Para quê? E aí a questão aí dos enjaulados, né? Muitas vezes não é só em grandes ambientes, às vezes em pequenos, gaiolas muito pequenas. Eu trouxe também a questão aí, na representação aí dessa ave, desse galo, porque, gente, infelizmente, ainda na nossa cidade existe aquele campeonato de briga de galo. Algo que, né, que dá, eu acho que só em falar aqui para vocês, eu me sensibilizo e digo, por que ainda fazem isso? Não tem outra coisa? Tantos videogames para eles jogarem, por que não inventaram uma briga de galo virtual? Não, levam lá. Eles muitas vezes se ferem, alguns até morrem, gente. Então, isso é a questão da perda da biodiversidade. São algumas práticas nossas ou de outras pessoas, mas quando eu estou falando da população, né, estou me incluindo nela. A questão da pesca predatória e da caça predatória também vai ocasionar a perda aí da biodiversidade. Outra coisa é a redução do número de espécies. Professor, e por que reduz? Eu volto a mostrar a questão aí da jaula, porque em jaulas eles têm dificuldade de reprodução, às vezes porque não tem o parceiro, né, o macho ou a fêmea, às vezes até tem o casal, mas é um lugar impróprio. Eles não se sentem à vontade, não é um ambiente natural para que eles possam procriar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, nas estradas, a grande quantidade de animais. Aqui eu trouxe um que nem faz parte muito do nosso ambiente, porque eu não encontrei, né, para apresentar aqui a vocês um da nossa realidade, né, que são alguns ratos, cobras, guaxinins, que estão aí nas estradas aqui de Pernambuco e que muitas vezes para passar de um ponto para outro, ou seja, eles estão transitando e são atropelados. Um outro problema também na redução do número de espécies. As queimadas e, mais uma vez,
a pesca predatória. E outros mais, gente. Poderíamos listar aqui uma infinidade. E aí, o que é que a gente tem? Estou querendo trazer para vocês 2 temas agora, que ainda considero bem atuais, né? Esse que fez o Brasil inteiro chorar. E aí a minha sugestão para a minha próxima aula é que vocês pesquisem sobre o acidente de Mariana, em Minas Gerais. Tentem ler alguma coisa, tentem observar se tem algum documentário falando, porque eu quero conversar com vocês ainda sobre esses impactos ambientais. Aqui não foi só uma destruição de uma cidade, né? Aqui não foi só a destruição de um rio, e um rio que tinha o nome de Rio Doce, hoje impróprio. A quantidade de minérios que está ainda depositado nessa área não tem condições nenhuma, gente, de vida. Então, esse aí sim foi um acidente, né, de um impacto ambiental que até hoje não se sabe como nem quando vai ser recuperado. E aí, professora, mas isso aconteceu por quê? Vamos lá na pesquisa, gente, que a gente vai descobrir a questão do homem, a falta de planejamento, a falta de estudo em relação a ele. Pesquisar isso aí. A outra pesquisa, as manchas de óleo nas praias do Brasil, mas eu estou trazendo aqui só de Pernambuco. Tentem ver. Pesquise a do Brasil, mas veja quais foram os problemas que essa mancha de óleo trouxe. E também os culpados. Como é que vão aí os culpados? E o que é que vocês estão fazendo nas praias? Daqui a pouco está todo mundo aí, chegando setembro. Às vezes não é a mancha, mas é o lixinho da gente. E agora, gente, eu quero propor aqui uma atividade. Essa atividade agora, vocês vão trabalhar um pouquinho essa questão dos desenhos. Eu fiquei sabendo que vocês estão recebendo aí nas escolas os kits, né? Com lápis de cor. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse meu pedido. Olha, represente com desenhos. Vocês é que vão desenhar do jeito de vocês, do seu jeitinho, o quê? Os principais problemas ambientais estudados na aula de hoje. Eu gostaria muito de ver. Por isso, gente, faz o desenho, fotografa, deixa ele armazenado lá na sua galeria. Na hora certa, vocês vão mostrar para a gente. E aí, eu quero ver. Não será um concurso de beleza, não. Vai ser o concurso de quem conseguiu identificar problemas ambientais. E quem lembra o que a gente está falando hoje. E para quem não lembrar, vai lá no YouTube e assiste essa aula. Por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.